Quando o Pluris Ensemble me lançou o desafio de escrever um autorretrato musical, a minha primeira decisão foi a de escrever vários pequenos autorretratos, a partir de premissas Rio, diferentes. círculo e arestas é uma perspectiva tríptica de um autorretrato que se reparte em três conceitos que juntos constituem o ensaio. Eu diria que esta obra é um paradoxo. É um paradoxo como eu. Aquilo que eu sou é uma coisa, neste caso são várias coisas. A minha música nem sempre sou eu e eu nem sempre sou a minha música. E penso que concepcionar um autorretrato musical é pegar num pincel como Francis Bacon ou Van Gogh e ter a audácia de destruir a imagem que temos sobre nós De próprios. certa forma, os vários andamentos são o reflexo da procura inerente ao exercício de desenhar com sons um autorretrato, algo que, desde o início, me pareceu muito rico, enquanto exercício criativo, mas em simultâneo utópico, como objetivo. Uma espécie de um processo de calcificação de ideias descobertas através de uma arqueologia interna que nos mostra como somos pequenos dentro do nosso próprio ser, do nosso próprio ser, do nosso próprio ser, do nosso próprio ser. No cenário vasto e emocionante da criação artística, nenhuma expressão é tão íntima e reveladora quanto o autorretrato. Embora habitualmente associado a telas pintadas ou fotografias, o autorretrato pode transcender o visual, ocupando uma dimensão sonora dessa prática que nos é tão sensível. A música tem o poder ímpar de acessar recantos profundos da emoção humana. Para um compositor, não é apenas um aglomerado de acordes e melodias, mas um espelho da sua alma. Os sons que compõem, as notas que escolhem, são guiados pelas suas experiências, emoções e memórias. Um autorretrato musical transforma-se assim numa jornada auditiva através das paisagens emocionais do criador. Um autorretrato musical pode evocar um espectro imenso de emoções. Tristeza, alegria, medo e euforia são articulados em pautas musicais, cada nota vibrando com significados profundos. A harmonização intrincada e as dissonâncias podem refletir conflitos internos e resoluções emocionais. É aqui onde ouvir se torna um ato de sentir, onde a audiência é convidada para dentro do mundo íntimo do compositor. Mas a maestria do autorretrato musical transcende o compositor e toca o ouvinte de um modo que palavras muitas vezes falham. Ao ouvir uma composição sincera, somos convidados a explorar as nossas próprias emoções, espelhadas naquelas notas. É uma dança empática entre o criador e o ouvinte, onde cada um encontra fragmentos de si mesmo. Enquanto criadores, estamos sempre a navegar entre aquilo que sabemos e aquilo que sentimos. E acho que estas duas dimensões refletem algo de muito próprio na música que depois acabamos por escrever. Ainda assim, aquilo que sabemos acaba por ser algo um bocado mais externo, porque recolhemos muita informação de outros compositores, de outra música, de outros estilos de música e, portanto, sim, a minha resposta é sim, a personalidade do compositor está presente na música que escreve, mas ao mesmo tempo está presente também muita influência externa.
tem muito a ver com a perspectiva com que vejo no diferente tempo que vai passando. Ou seja, acaba por ser um eu sempre bastante circunstancial, que acaba por ser, ou seja, se a obra tivesse sido encomendada 2 meses antes, acredito que o resultado pudesse ser bastante diferente, ou seja, acaba por ser uma leitura diferente da forma como a minha pessoa conjuga a realidade à volta. O desafio de fazer um autorretrato musical é um desafio bastante difícil. E porventura, por causa disso, é que há tão poucos exemplos ao longo da história da música. Há sim música programática, começa com o Berlioz e com a Sinfonia Fantástica e segue-se por aí fora, e muita gente procurou escrever música que tenha como símbolo uma pessoa, uma situação, uma história, o que quer que seja, mas sempre na lógica da música ser, na minha ótica, uma linguagem manifestamente abstrata. Portanto, a associação é uma coisa que surge a posteriori, e não é por acaso que muitos destes exemplos estão associados a textos e a elementos que possam conduzir o ouvinte também nesse sentido. No caso de construir um autorretrato musical, aquilo que é importante no processo, e isso é algo que, por acaso, até já contamina o meu processo noutras criações, à parte desta, mas, portanto, há um processo bastante racionalizado na escrita. Portanto, quer na lógica estrutural, quer na lógica da forma como nós nos vamos relacionar com o próprio material musical, quase que fazer uma tabela de conversão de sentidos, em que nós percebemos que esta música vai porventura querer dizer isso. Portanto, no meu caso em específico, esta obra realizou-se mais até nesse espírito experimental, de escrever algumas coisas em texto, de perceber que ideias musicais é que se podiam relacionar com aquele texto, e, portanto, não escrever uma frase musical que revele uma parte de mim ou que seja literal de um traço físico, por exemplo, mas fazer de uma forma um pouco mais metafórica enquanto processo. Um autorretrato musical para 2 violinos oferece um quadro único e íntimo, revelando uma complexidade profunda através da simplicidade que este conjunto nos oferece. Com apenas 2 instrumentos, o compositor enfrenta o desafio de transmitir um vasto leque de emoções e narrativas dentro de uma estrutura musical minimalista. Cada nota, cada pausa, torna-se significativa. Não há cordas adicionais para embalar nuances exprimidas, nem se pode depender de dinâmicas para criar impacto. A pureza do violino expõe a anímica do autor, sem margem para esconderijos. A questão da obra ter sido encomendada para 2 violinos também limita de alguma forma a ideia, já à partida, porque para já estamos a falar de 2 instrumentos no mesmo, 2 instrumentos iguais, e apenas 2 instrumentos. Acho que se falarem na ideia de autorretrato a um compositor vai sempre pensar noutras instrumentações, ou seja, poderá ser a orquestra, poderá ser um instrumento com o qual tem mais relação, no meu caso não é o violino, portanto acho que acaba por ser um bocadinho limitador logo à partida, mas ao mesmo tempo também forçou a que a ideia não fosse simplista e que tivéssemos de procurar coisas um bocado mais... que tivéssemos de procurar de uma forma mais profunda, e acho que
aquilo, portanto, para resumir, aquilo que me pareceu mais vantajoso em relação a toda esta proposta foi o caráter utópico que ela tinha, porque trouxe-nos um desafio de perseguir um objetivo que era difícil. E acho que, apesar de no final do processo eu não considerar propriamente que escrevi um autorretrato, o processo em si fez-me pensar em coisas que eu normalmente não penso quando escrevo música. E isso foi positivo. O facto de escrever esta obra para 2 violinos, acho que, obviamente que é uma condicionante do projeto, não poderia ser de outra forma, mas poderia, por exemplo, ter sido uma obra com eletrónica, e não foi, ainda que a dada altura eu tenha considerado essa opção. O que eu acho é que, pelo facto de serem 2 violinos, 2 instrumentos iguais, e que por serem apenas 2 instrumentistas, há uma série de limitações, tanto a nível textural como a nível harmónico, se quisermos. Portanto, há uma série de barreiras superimpostas na condição deste projeto, que eu acho que nos obrigam a focar no detalhe e em pormenores. E eu acho que isso é bastante curioso na ótica do autorretrato, porque se, por exemplo, se esta peça fosse, por exemplo, escrita para orquestra, seria muito mais tentador, porventura, cair em artifícios, e eu não digo artifícios de uma forma que tenha qualquer conotação negativa, mas, ou seja, há essa possibilidade, efetivamente, de construirmos e desenvolvermos materiais de uma forma tradicional, de quem escreve para orquestra, por exemplo, ou até para eletrónica, ou o que quer que seja. O facto de serem 2 violinos, acho que é quase que uma lupa, é quase que um filtro e uma forma afunilada de nós olharmos a nossa música. E isso é muito curioso quando relacionamos este fator com a lógica de autorretrato. Portanto, nós estamos efetivamente a olhar para a nossa música quase que de uma forma microscópica, porque efetivamente é muito exposta. Quando nós escrevemos para violinos, a forma como nós lidamos com dinâmicas, a forma como nós lidamos com a ressonância, com a harmonia, está obviamente condicionada pelo facto de serem 2 violinos e não 30 e tal, como ocasionalmente encontramos numa orquestra. E eu acho que até por aí foi curioso, porque para mim tem muito mais interesse fazer o exercício nesta medida do que fazê-lo numa dimensão, por exemplo, sinfónica. E acho que essa fragilidade, esse lado mais intimista desta formação acaba por fazer sentido também na lógica do autorretrato, que pressupõe precisamente uma lógica intimista também na forma como nós olhamos para nós próprios. A minha música acaba por ter um sentido de transformação no tempo. Isso levou-me também a escrever vários andamentos pequenos que encapsulassem de alguma forma essa ideia de frame, mas em simultâneo a minha sensação no final é que a peça não é um autorretrato, é uma peça de música. Teve essa premissa, teve influência no material musical, mas o resultado final não é um autorretrato.
o que nós, ou pelo menos o que eu guardei mais, foi esta tentativa de não ser um autorretrato, sendo que eu parti da ideia que, se calhar, tudo que eu faço é um autorretrato. Na verdade, a primeira pergunta foi, mais do que o que é um autorretrato musical, será que, porque é que o que eu fiz até agora não é um autorretrato musical? Por isso, por ter havido essa tentativa de alguma maneira, fazer sentido, eu diria que sim, de certa maneira sim, mas de um ponto de vista pessoal, ou seja, eu olhar para a obra e olhar para outra obra que não tivesse este conceito por trás, e se eu não soubesse deste processo todo, eu se calhar seria muito difícil identificar uma como um autorretrato ou não. Na pintura, escultura e literatura, o autorretrato frequentemente assume uma forma concreta e visual. No caso da pintura, temos uma representação visual explícita do artista. Na escultura, a tridimensionalidade habilita uma interpretação física tangível do artista. A literatura, por sua vez, proporciona uma introspecção detalhada e narrativa, onde o uso das palavras explora nuances emocionais e psicológicas. Há muitas áreas artísticas em que é bastante óbvio o que é um autorretrato, e na música não é muito. Por isso essa tradução acabou por ser sempre um bocadinho uma ideia. É como se fosse um telefone estragado, não é? Uma pessoa tem uma ideia inicial e passa ali por ouvintes e falantes, e parece que quando eu recebi esta ideia de autorretrato musical, recebi uma mensagem meio estragada do domínio da pintura ou de outras áreas. Por isso, ou seja, na verdade a coisa que eu me foquei mais talvez seja este conceito de moldura. Ou seja, se na pintura nós estamos constrangidos à tela, e na música estamos constrangidos ao tempo que dura aquela música, quais é que são estes paralelos? E na verdade, em vez de adaptar propriamente ao tempo, que a mim não me fez muito sentido, adaptei um bocadinho à forma de pensar e à forma da música existir, na verdade. Ou seja, sobretudo os primeiros 3 andamentos, isso são os 4 andamentos, são um bocado pautados por uma ideia casmurra que acaba por limitar muito do que poderia surgir naturalmente, organicamente. Ou seja, é como se fosse um bloco, e nesse caso é como se fosse uma tela, na verdade é como se fossem 4 telas que têm este constrangimento de ideia, que eu associei um bocadinho à tela, porque na verdade a pessoa é isso, uma data de coisas humanas que se podem passar, estão ali constrangidos numa tela, e é impressionante como isso acontece. E pronto, eu tentei um bocadinho, essa foi a minha tradução de autorretrato, sobretudo em relação à pintura. Uma das ideias que retirei de outros meios artísticos foi a ideia de frame no autorretrato, seja uma pintura, uma fotografia, o que seja, e nesse sentido desenvolvi a peça em pequenos andamentos,
muito curtos, 2, às vezes menos 1, 2 minutos, 3 no máximo. E tentei que cada andamento fosse um momento que explorasse um material, que não houvesse uma grande transformação. De qualquer das formas, e acho que isso é o que me leva no final também a achar que a peça não simboliza propriamente um autorretrato, no final a música acontece sempre num espaço temporal, que não é o espaço da pintura ou da fotografia. Acontece no espaço. Os compositores enfrentam desafios singulares ao criar um autorretrato musical. Diferente da pintura ou literatura, a música é abstrata por natureza. Expressar uma identidade pessoal e experiência de vida através dos sons, ritmos e melodias, sem a ajuda visual ou textual, exige criatividade e habilidades extraordinárias. A música deve levar o ouvinte a entender e sentir a essência do compositor através de um meio puramente auditivo. Capturar uma emoção tão vívida numa pintura ou num texto e traduzi-la à forma musical requer esforços que vão além de notas e ritmos. Aqui, as articulações súteis, as dinâmicas musicais e as variações tonais ajudam a construir a narrativa emocional desejada. Mas ainda é preciso imaginar como cada elemento se alinha ao outro. Harmonia, melodia, ritmo. Todos constroem a obra em unidade para refletir a alma do compositor. Como são dois instrumentos iguais e até com pouca música escrita, assim, de um modo geral, ou seja, se formos a comparar com outras instrumentações, não há assim tanto catálogo para a instrumentação, acabou por ser até algo refrescante, porque é uma instrumentação mesmo muito pouco óbvia. Por isso, sim, eu na verdade fui gostando cada vez mais da ideia de serem dois violinos, e a primeira coisa que me surgiu um bocado à cabeça tinha a ver com uma luta interior e de dois organismos que fazem um habitat, mas na verdade se calhar discutem mais do que dialogam, ou por vezes. E sonicamente para mim foi muito interessante, sobretudo na medida de quis mesmo olhar para o violino como mais depressa como uma sanfona do que propriamente um violino. E na verdade, sobretudo como estão dois violinos, acabou por fazer um bocadinho mais essa característica mais parecida com os órgãos, ou neste caso a sanfona, e sim, achei bastante interessante. As primeiras ideias da peça tinha a ver com um tratamento muito
muito básico dos violinos. Muitas cordas soltas, coisas que fossem um bocadinho óbvias para o instrumento e tentar, com esses poucos recursos e com essas até bastantes limitações, criar um universo próprio em pouco tempo. Ou seja, como estes andamentos têm 2, 3 minutos, a minha ideia era que tivessem de facto pouco tempo, mas que fossem assim muito concisos, como se fosse uma pessoa olhar um quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro e o quarto quadro. Pronto, a pessoa pode passar lá 1 hora ou 1 minuto, mas isso depende do próprio espectador e para mim faz-me bastante sentido o condensar em 2 minutos, porque assim está-me a constrangir a mim próprio para usar os meios possíveis para que aquilo funcione dessa maneira e que tenha um impacto de autorretrato ou de imagem, pronto. E foi isso, sobretudo o tratamento dos violinos como se fosse um instrumento com esta ideia de sanfona, a ideia de cantar pouco e dar algum ênfase à respiração de um e do outro e explorar um bocadinho o que é trabalhar em conjunto, o que é ser um bocadinho disruptivo em relação ao outro, que é um bocadinho esta perspectiva que eu levo da perspectiva de ser e do meu autorretrato, digamos assim. O meu autorretrato agora a falar acaba por ser sempre esse mistério entre a consonância e dissonância de várias vozes, e aqui são 2. A música acaba por ser, a maior parte das vezes, uma linguagem relativamente abstrata. Principalmente quando é música instrumental e não está associada a palavras, a imagem, a uma cena, se quisermos. Portanto, o criador, de certa forma, acaba por estar sempre um pouco exposto e referido, se quisermos, naquilo que é a criação. Mas isso acontece um pouco por associação, eu diria. Da mesma forma que, se calhar, se nós ouvirmos as sinfonias de Mahler e pensarmos no quão trágica foi a vida dele, invariavelmente, de forma quase que inconsciente, se calhar dizemos que aquela música poderá ser a vida dele e desse modo relacionamos os dois fatores. Mas a verdade é que eu nem sempre me esforço nesse sentido. Nos últimos anos tenho escrito muita música para palco, que tem voz e tem cena, e nesses momentos nós somos convidados a fugir um pouco daquilo que é a nossa personalidade e deixando entrar outro estado de crença, outros valores, outra energia, se quisermos. E, portanto, eu procuro que a minha música seja inclusiva e plural nesse sentido, muito para além deste projeto em particular, em que o exercício era precisamente o contrário. Mas isto para dizer que, se calhar, fazendo uma análise daquilo que é a minha música, eu acabo por concluir que eu faço tanto a minha música como ela me faz a mim, num sentido de feedback loop em permanente iteração e, portanto, nunca fiz uma avaliação qualitativa e quantitativa desse processo, mas imagino que eu me reveja nesse sentido, sendo que toda esta lógica e todos estes conceitos podem eventualmente esbarrar no conceito da subjetividade e da apreciação crítica que cada um faz disso. Mas, portanto, não é uma preocupação que eu tenha, mas acredito que em muitos momentos se possa ver parte de mim naquilo que eu escrevo.
a premissa de escrever um autorretrato musical não é imediata e é um exercício de abstração. Não é como pintar um autorretrato ou escrever uma autobiografia, mas sob outro ponto de vista, e até interligando aquilo que já disse antes, sempre que estamos a escrever música, estamos de alguma forma a relacionar-nos com aquilo que estamos a sentir no momento, com aquilo em que estamos a pensar, e portanto cada peça que escrevemos acaba por simbolizar isso de alguma forma. Neste processo em específico, eu tentei forçar mais as coisas em que estava a pensar, as questões técnicas em que estava a pensar no momento em que estava a escrever a obra, e tentei levá-las ou explorá-las de uma forma mais intensiva, porque se calhar em comparação com outras obras que escrevo, se calhar uso mais outros recursos que já sei que funcionam e que já usei no passado e volto a repeti-los. Se calhar nesta debrucei-me sobre coisas um bocado novas até, ou que eu estava a reencontrar de uma forma mais intensiva. Existem processos de transferência entre as várias formas de arte, o que implica tanto novos desafios como oportunidades criativas. Artistas muitas vezes procuram inspiração entre diferentes mídias. Por exemplo, os compositores podem usar narrativas estruturais da literatura para a evolução da temática de uma sinfonia, ou a expressividade das cores numa pintura para a paleta das formas musicais numa composição. O processo artístico interdisciplinar acaba por enriquecer as obras à medida que diferentes formas de arte convergem. Um compositor pode usar a profundidade da narrativa encontrada num romance para estruturar a sua obra musical, criando temas e variações que refletem arcos emocionais. Da mesma forma, a esotérica precisão de detalhes num quadro pode conduzir a explorações texturais na instrumentação musical. Há exemplos notáveis de sinestesia, onde artistas possuem incrível capacidade de ver sons, ouvir cores. Compositores como Messiaen, que procurou na sua música representar cores visualizadas em cenas religiosas, são um testemunho dessa inerente transferência de sensorialidade entre diferentes formas expressivas. Completamente. Eu diria que a obra nasce precisamente dessa apropriação deliberada. A minha obra está dividida em 5 andamentos. O primeiro andamento chama-se Os Olhos, o segundo andamento chama-se Cicatriz, o terceiro andamento chama-se A Boca, o quarto andamento chama-se O Nariz e o quinto andamento chama-se Cabelo. E, portanto, isto são títulos e depois há subtítulos que transpõem estes conceitos literais para um panorama mais metafórico. Como dizia há pouco, quando eu falo sobre a boca, falo sobre as redundâncias que muitas vezes nós dizemos. Quando falo sobre a cicatriz, que por acaso eu tenho uma cicatriz na cara, não é que isso seja extremamente definitivo daquilo que eu sou, ou definidor daquilo que eu sou, mas acaba por ser um elemento altamente gráfico para que se possa transpor para uma lógica de trauma, de dor, do que quer que seja, e todos nós acabamos por ter histórias na nossa vida que desaguam também nesses elementos. E à medida que a partitura acontece, nós vemos, ou seja, através de uma
de uma pintura a carvão e eu coloco na partitura estes elementos da minha cara. E, portanto, houve literalmente um exercício de apropriação da pintura, se quisermos, para depois poder escrever música a partir disso. E depois, como também já referi, para mim é muito mais fácil dar a ignição a um processo criativo musical a partir, por exemplo, da escrita. E por isso, antes de eu escrever a música propriamente dita, eu fiz um exercício criativo de procurar descrever estes elementos que compõem a minha cara, numa forma literal e numa forma metafórica, e a partir daí perceber que música é que aquilo poderia ter e qual é que poderia ser a música a surgir a partir daí. Portanto, há muitas alavancas que vêm precisamente dessas outras áreas artísticas, onde o autorretrato é efetivamente um conceito muito mais comum, sempre foi e continua a ser, e foi também para mim uma forma de tentar sintonizar com a linguagem musical na ótica de um autorretrato, que como já disse, é algo que não tem muitos exemplos na história. Os que o há são muitas vezes um exercício feito a posteriori por associação, portanto, e neste caso para mim também foi importante poder começar por aí. Sinto que na dimensão pessoal do que eu fiz, esta peça não poderia ser sobre outra coisa qualquer, porque efetivamente é sobre isto. E mais do que o resultado musical que se pode apalpar agora, há fundamentalmente, como dizia há pouco, uma relação com o processo. E o processo efetivamente foi bastante específico na procura de criar um autorretrato musical. Se porventura outra pessoa ouvir esta obra e disser que ela é sobre outra coisa qualquer, isso fará sentido também, mas para mim nunca poderia ser, porque todo este processo acaba por desaguar nesta peça e, portanto, é um autorretrato musical nas virtudes e nas limitações que o constroem.
Em última análise, qualquer forma de um autorretrato, seja musical, pictórico, escultórico ou literário, é uma jornada profundamente pessoal. Cada meio traz as suas formas específicas de desafios e opções expressivas. A sinergia entre essas formas de arte revela uma rica tapeçaria de introspecção humana, onde sons, imagens e palavras juntos comunicam a essência multifacetada do artista moderno. Um autorretrato musical é mais que uma obra de arte. É uma sinfonia da alma, que ressoa nas profundezas da condição humana. Nos autorretratos musicais encontramos uma ponte entre histórias individuais e narrativas universais. Através das suas notas, acordes e letras, os compositores não só desvendam os seus mundos internos, mas também nos conectam ao poder inassurável e transformador da música. Assim, o autorretrato musical para dois violinos devém de um diálogo da alma, onde cada instrumento é uma extensão do ser interior do compositor e também uma reflexão de outra parte. É uma conversa íntima, um testemunho profundo e uma interação simbiótica que revela e coincide com a vulnerabilidade e força interna. Ao finalmente observar e sentir este autorretrato instrumental, encorajamos o ouvinte a refletir sobre os seus próprios diálogos internos e a beleza contida nas nuances do som.